Durante os períodos mais críticos da pandemia, o delivery de comida tornou-se essencial para a sobrevivência de muitos restaurantes, garantindo o escoamento de produtos enquanto os estabelecimentos não podiam atender presencialmente. Mesmo após a retomada das atividades, o serviço permaneceu forte, com uma diversidade impressionante de opções, indo além das tradicionais pizzarias para incluir culinárias variadas, de elaborados pratos veganos ao amado rodízio de churrasco brasileiro. Até mesmo restaurantes renomados adaptaram seus pratos para que as pessoas pudessem apreciá-los em casa. E para tornar a experiência ainda melhor, por que não harmonizar alguns desses clássicos do delivery com vinhos? Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega. Hambúrguer, um dos campeões de pedidos dos serviços de deliveries nos últimos anos, tanto que houve um grande crescimento do número de hamburguerias. Fácil de agradar e com diversas combinações possíveis, esse costuma ser um prato de sabores bastante intensos e com importante presença de gordura na carne. Essa combinação de carne suculenta com molhos e alguns acompanhamentos que podem ir de tomate, alface, cebola, queijo prato, até ovo, bacon, gorgonzola e etc., quase sempre vai pedir a companhia de um tinto, que não precisa ser muito portentoso, mas que tem uma boa estrutura de taninos e acidez. Vale pensar em ter à mão um belo Cabernet Sauvignon, ou então um saboroso Tempranillo, com seus diversos bons representantes espanhóis, por exemplo. Pizza. O histórico prato do delivery, a pizza, é talvez o comfort food mais lembrado nos jantares dos finais de semana. Mas tamanho é o sucesso que já transcendeu a questão dos sábados e domingos e hoje pode ser pedida em qualquer dia, qualquer hora, qualquer ocasião. Afinal, temos aqui opções desde o básico, com queijo e tomate, até as mais requintadas, com ingredientes raros. Pizzas podem combinar com uma variedade de vinhos, a começar pelos brancos para as redondas baseadas em queijos leves e verduras, por exemplo, até tintos para as que possuem carnes ou componentes de maior porte. Neste caso, estamos falando de tintos com bons taninos e acidez relevante, além de boa fruta, mas evitando os demasiadamente pesados. Para calabresas e afins, opte por um Bonarda ou então um gastronômico Nebbiolo. Comida brasileira. O termo comida brasileira engloba muita coisa. Podemos falar de feijoada a acarajé, de baião de dois a escondidinho, de virada paulista a picadinho, de vaca atolada a tutu de feijão. O repertório é enorme e, por isso, também é uma das categorias mais lembradas do delivery. Não é simples pensar em um estilo só de vinho para tanta variedade. Mas, de forma genérica, levando em consideração pratos mais portentosos e gordurosos, experimente com um espumante. Contudo, se preferir um tinto, a sugestão recai em estilos de acidez mais marcante, como os vinhos feitos de baga, ou então com a rusticidade dos Montepulcianos, por exemplo. Comida japonesa. Essa é outra categoria favorita no delivery, mesmo em regiões em que não havia tradição de comida japonesa. Sushi e sashimi caíram nas graças do brasileiro, e as casas dedicadas ao famigerado rodízio japonês se multiplicaram, e também passaram a entregar seus pratos em casa. Hoje, as opções vão além de peixes crus e rolinhos de arroz com alga, mas a essência não muda muito. Pensando então em um tipo de comida que geralmente é fresco e leve, vamos optar por vinhos que sigam essa mesma linha. Capriche na acidez, selecionando um bom alvarinho, uva típica da região de vinhos verdes em Portugal e também de Rias Baixas na Espanha. Ou então, teste com um Arinto, outra casta tradicional portuguesa. Carnes. Antes só pensávamos em apreciar pratos de carne ao frequentar as milhares de churrascarias que existem espalhadas pelo Brasil. São rodízios e mais rodízios dos mais variados cortes de carne, assim como também carnes diferentes, não apenas de vaca, mas cordeiro, aves, porco, peixe e caça. Hoje, o rodízio também está no delivery e é uma das categorias mais pedidas. E já que agora temos a opção de ter essas delícias suculentas entregues na porta de casa, vale a pena separar um excelente Malbec ou ainda um portentoso Taná para saborear ao lado de cada corte. Exemplares argentinos e uruguaios, obviamente, estarão entre os mais buscados. Comida chinesa. Essa também é uma das categorias que esteve nos primórdios do desbravamento do delivery. As opções dos pratos são bastante diversas, apesar de muita gente ainda se focar somente no famigerado yakisoba. Mas, enfim,
As receitas chinesas costumam se caracterizar por alguns molhos típicos muito marcantes, assim como toques agridoces, misturas de sabores e texturas, legumes impactantes e ainda algum peso de gorduras em determinados pratos. Pensando no conjunto da obra, uma boa sugestão seria um espumante, e neste caso, talvez um prosecco leve e floral. Se sua preferência for por tintos, experimente um frutado e sutil gamay. Comida mexicana. Tacos, burritos, nachos, guacamole, quesadillas. Aos poucos, esses termos foram se tornando familiares para muita gente por aqui, e os restaurantes da dita cozinha Tex-Mex, ou então com inspiração andina, ganharam terreno, inclusive no delivery. Há quem pense em comida mexicana e lembra apenas das pimentas, mas isso não é verdade, pelo menos para os estabelecimentos que se adaptaram ao paladar brasileiro. Para os pratos leves e ou com molhos cremosos, vamos optar por vinhos brancos de acidez vibrante para equilibrar o paladar. Vamos buscar uma inspiração austríaca, então experimente com Grüner Veltliner, ou prove talvez com um aligoté. Comida italiana. Vamos partir para as massas? Obviamente, a culinária italiana não se resume a isso, mas um dos campeões do delivery são as massas. E aqui também vamos ter uma infinidade de combinações de ingredientes, indo do básico espaguete ao sugo ao imponente carbonara, do fettuccine à bolonhesa ao herbáceo molho pesto. E isso sem mencionar massas recheadas, lasanhas e outros tipos. Mas vamos ser tradicionalistas e nos manter em terreno italiano. Opte então por um clássico sangiovese, ou ainda um dolcetto, ou quem sabe uma inspiração siciliana como um Nero d'Avola. Salgados. Essa é uma categoria que engloba muita coisa, e por isso também é uma das principais pedidas no delivery. Aqui podemos falar da indefectível coxinha, mas também de pastéis, passando por croquetes e chegando até as empanadas e canapés. De certa forma, como o nome sugere, tratam-se de comidas salgadas, ou seja, o sal é um elemento fundamental. Outro, muitas vezes, é a textura, dada pela fritura. Nesse contexto, a primeira sugestão, obviamente, é um espumante. Que tal um cava? Mas se quiser um tinto, tente algo de boa acidez, quem sabe um Touriga nacional. Bolos e sobremesas. É impressionante como essa categoria evoluiu no delivery. Bolos, cookies, donuts e guloseimas cresceram vertiginosamente em opções para entrega em casa. Ou seja, se sua avó já não faz mais aquele bolinho caseiro para tomar um café no fim da tarde, sem problema, você pode pedir. E dá para escolher o bolo, a cobertura, os acompanhamentos. E também você não precisa mais acompanhar com o café. Se falamos de receitas com chocolate, que tal uma taça de Porto Rubi? Se for um doce mais leve, com frutas ou cremes sutis, abra aquele moscatel geladinho e desfrute. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei e comentário. Para mais conteúdos como este, confira nossas playlists e as descrições dos vídeos com as matérias originais da revista Adega. Um forte abraço e saúde! Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.